Vicente, Manuel Alves Moreira da Rocha. Vicente, amigo dileto, a tua falta é sentida, guardo por ti grande afeto, quanta aventura vivida, pescava com maestria, habilidade e destreza, quando a vida lhe punia, remava na correnteza, com o anzol da bondade, fisgou a minha amizade, ferrou com isca de mel, hoje no mar do infinito, flutua num barco bonito, pescando estrelas no céu. A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Moreira Brito, radialista, poeta, escritor e autodidata. Seja bem-vindo, Moreira. Muito obrigado pelos votos de bem-vinda. Fico feliz, já conheci, de certa forma, a casa, né, fisicamente, e me impressionou de forma muito interessante. Moreira, muito interessante. Qual é a sua primeira lembrança da sua infância, assim, a lembrança mais marcante quando você era criança? Digamos assim, o expoente da minha infância prendeu-se a um castigo, na verdade, né? Meu pai, eu, diante das minhas diabruras, né, arteiro que eu era, né, ele me punia fazendo com que eu lesse 3 páginas de um dicionário. E, ao retornar do trabalho à tarde, me cobrava, né, as respostas corretas daquela sinonímia. E isso fez com que eu, digamos assim, me prendesse, né, a esse, para mim hoje, um lazer, né, e acima de tudo colaborou sobremaneira para o meu trabalho, né, como comunicador. E sou muito grato ao papai pela maneira com que ele me castigava. Castigo esse que, inclusive, depois ele viria me confessar, né, ele fundamentou numa história do nosso querido Olavo Braz dos Guimarães Bilac. O pai de Bilac era boêmio, né? Isso. Tanto que nunca casou. Casaria com um amigo se ele tivesse nascido mulher. Mas é outro caso. Certo. Bom, o pai dele já, digamos assim, exaurido algumas tentativas, né, apelou para que ele assistisse uma peça teatral. Para tanto, ele deu um bilhete. Né? Eu acredito que o pai do Olavo Bilac deve chamá-lo de Bilaquinho, né? Com muito carinho. Isso. Bilaquinho, vem cá, você que é boêmio, né? Travesso, não se liga a nada. Está vendo isso aqui? Ô, papai. Eu acredito que Bilac tenha dito isso. Né? Ô, papai. Isso aqui é um bilhete para você assistir uma peça no teatro. Ok. Ao retornar dessa peça que você vai assistir, eu vou lhe fazer algumas indagações, pertinentes, evidentemente, né, à peça. Tá certo, papai. E foi. E ao retornar, o pai dele disse: assistiu a peça? Assisti, papai. Gostou? Gostei muito não, papai. Por quê? O artista morre no fim. É o seu destino se você não mudar de vida. Foi, falando em Olavo Bilac, o Olavo Bilac, ele fez medicina, porque o pai dele era médico, ele fez medicina, mas não concluiu o curso, fez direito, mas não concluiu, porque ele queria exatamente escrever, fazer poesia e estar com os boêmios, né? Não se identificava com... Ainda hoje é assim, alguns pais que são médicos, querem que o filho seja médico. Né? Inclusive, foi ele o autor do Hino da Bandeira. Sim. E instituiu, através do Olavo Bilac, o serviço militar obrigatório. Foi com o Olavo Bilac. Mas voltando aí para a sua infância, adolescência, qual foi o primeiro emprego que você teve? Meu primeiro emprego, com a roupa do casamento, em 7 anos, né, o paletó, eu fui na Silveira Alencar, organização Chevrolet, que pertencia ao grupo Zé Carneiro. Certo. Um grupo riquíssimo, mas que não tem essa divulgação, né? Um propago, e o que faz muito bem nos dias de hoje. Né? Isso. Se não dizer, né, os valores, né, que você tem, eu digo, pecuniários. E me frustrei muito porque, repito, né, eu fui com a roupa do casamento, aquela camisinha branca e tal, né, bonitinho, para empurrar um portão. Acreditando que eu fosse trabalhar no escritório, né? Foi para empurrar um portão. Um portão onde saíam os caminhões, os veículos, né? Pesado, e a cada manhã tinha que dar um grau, né, com a lixazinha, porque a umidade, né, enferrujava. Isso. E eu arregaçava as mangas. Mas foi
fui evoluindo, né, como deve ser todo, né, profissional. E um certo dia interessante, faltaram 3 rapazes do escritório, iam observar as OS, na hora de serviço, para poder cobrar o valor do serviço dos carros. E tinha, então, a Silveira naquela época, o chefe de oficina, o Itamar, que nós chamávamos de boiadeiro, porque ele só falava gritando. Mas isso é a boca miúda, né? Isso entre nós, né? Aí um dia, aquela confusão, os carros querendo sair, os donos, os médicos, né, empresários, e o Itamar se viu aperreado e disse: menino, sabe trabalhar aí dentro? Eu empurrava o portão, mas quando não tinha carro para sair, ficava observando o serviço, né? Lá do escritório. Aquele voltador, a iniciativa de Isso. aprender. Aí eu digo: eu sei trabalhar aí, sim, senhor. Pois passo por lá dentro. Eu digo: de jeito nenhum, só se soube prometer que eu não volto mais para cá. Olha aí, ardiloso já, né? 17 anos. E assim foi feito, né? Eu fui, dei conta do serviço, né? Despachei as pessoas. E no dia seguinte, chegaram lá os colegas, né? E eu fiquei no meu posto, né? Lá, no escritório. Já não voltei para o portão, quando de fato tinha acertado. Embora o Itamar não tenha aparecido ainda. Quando caiu um lápis, eu fui apanhar, já tinha 8 mãos pegando para boicote, né? Eu sei. A turma do escritório: não, voltamos aqui, vá para lá e tal. Aí eu chamei o Itamar e disse: Itamar, você me prometeu, você deu a palavra, eu ontem resolvi seu problema, agora eu não estou me aceitando lá dentro do escritório, estou me empurrando de volta para o portão. E aí, como é que fica? Ele, né, como disse o boiadeiro: eu já ficar lá, seu canto é lá. E daí em diante, depois fui para a Sanalto, outra concessionária Chevrolet, depois para a oficina, sempre ligado ao carro, nunca comunicação. Isso viria bem depois. Mas vamos chegar lá. E não era algo que eu ansiava na minha vida de jeito nenhum. E depois desse seu trabalho, você foi trabalhar onde? Depois de trabalhar com veículo, na concessionária e tal, você foi trabalhar onde? Eu fui, coincidentemente... Qual é o tempo do programa? Vamos conversar aqui, não tem problema não. A gente vai conversando e... Eu, exatamente por ter trabalhado com veículos, né? Certo. Ou mais precisamente em autorizadas, no caso da Silveira Alencar, Silcar, que ainda hoje existe, assim, mais Pinto não mais, creio que não. Eu trabalhei para a Sanalto, esse é a Nordeste Automóvel do Grupo S. Queiroz. Sim, em ter aprendido, né, essa arte de trabalhar com carro, eu aluguei um ponto dentro de uma oficina chamada Manutencar, Zé Avelino 727, lá embaixo na praia. E um dia entra um cidadão, eu aluguei, tinha o dono da oficina, certo. Raimundo Vitorino da Silva, faleceu. Aí o Vitorino disse assim: Brito, bate o orçamento aqui para o doutor. Opala lindo, né, do ano. Então. Fiz os apontamentos necessários, né? Farol, moldura de farol, para-choque, lâmpada, garra, aquelas coisas. Doutor, pegar os preços. Doutor, vou datilografar o seu orçamento. Tempo da datilografia, né? Não tinha computador ainda. Pelo menos, digamos assim, tão trivial, rotineiro, quanto mais como hoje. Aí o cidadão disse assim: rapaz, você datilografa rápido, né? Doutor, aqui tem que, porque eu tenho que já consertar um carro ali, tem que agilizar. Por que o senhor está perguntando? Porque eu sou escrivão da primeiro cartório do crime, aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua. Aqui aonde? Vamos aqui fora, é Zé Avelino, né? Certo. Aí saímos da oficina, na calçada da oficina, ele disse assim: está ali. Está vendo aquela janela aberta? Funcionava ali antigamente, né? Era, exatamente. O fórum, né, coincidia ser na mesma rua. Isso. Ali de lá da Sé. Trabalha ali. E o que é ali, doutor? Um cartório de crime. E o que é que eu tenho a ver com crime, doutor? Eu sou mecânico, apontador. Eu tenho 30 escreventes, já vejo juntando todos eles, não datilografo igual a você. Eu digo: doutor... Não diga um negócio desse. Quer trabalhar comigo? Ele disse: doutor, não sei trabalhar em cartório, não. Eu quero só que você faça o que você está fazendo aqui. E eu lhe pago 3 vezes o que você ganha aqui. Aí eu disse: doutor... Sem saber nem quanto é que tu ganhava. Eu disse: doutor, você tem ideia de quanto eu ganho aqui? Não interessa. José Irã Ferreira de Assis, titular do cartório. Primeira escrivania do crime. E fui. E, a princípio, nos demos muito bem, né? Eu reformulei o cartório,
aquelas varas que, por exemplo, crime. Organizou tudo, Organizei né? o cartório, o fichário. Aí passou quanto tempo lá, Moreira? Eu trabalhei 9 anos, mas não necessariamente só no... Depois o doutor Marco Aurélio Rodrigues, titular do 2º cartório do crime, mas que tinha a 7ª vara pertencia à primeira, né? Certo. Porque sabe como é? O crime é com cartório, né? Trânsito é outro, a sucessão, família. Esse é paz, eu quero que você ajeite meu cartóriozinho lá. Ele, como homem aqui, você vai sair. Daqui a 30 dias você volta. Com cara de Amélia, tudo, que eu esqueci essa expressão do juiz. Né? E a gente começou o trabalho aqui. Deixa ele comigo, né? Zé Irã, né? Não iria permitir jamais que eu saísse pelo trabalho que eu executei lá. Claro, claro. Né? E assim fui para o 2º cartório do crime, cartório João Salles. Você falando em datilografia, eu lembro que eu também fiz o curso de datilografia em 69, ali na Praça Zé de Alencar. A casa ficava, uma casa antiga, ficava na 24 de maio, esquina com a Guilherme Rocha. E eu fiz um curso e o primeiro emprego que eu tive, Moreira, foi no Banco América do Sul, que ficava na Praça do Ferreira, ficava na Praça do Ferreira ali, na esquina do Savaná, do Hotel Savaná. E eu fui fazer o teste lá com a datilografia. Eu lembro que nessa época, para a gente poder tirar o diploma, tinha que bater 180 toques por minuto, certo, né? Não era errado, não. E assim, eu comecei, o meu primeiro trabalho foi no Banco América do Sul. E naquela época eles colocavam um caixote em cima um anteparo, assim, uma coisa para ninguém ficar olhando, né? Para a gente né? poder memorizar a posição das teclas. Agora, eu queria saber como foi a sua entrada no rádio. Como é que você chegou ao rádio? Você viu uma pergunta interessante. Ó. Como eu cheguei. Eu cheguei, não me levaram. Eu estava desempregado. As colocações que eu vou fazer aqui, peço inclusive antecipadamente desculpa aos companheiros da profissão, né? Incluindo, digamos assim, sombrecer, não é, voar, né? Obnubilar o trabalho deles, mas eu não tinha o que fazer. E eles, rapaz, eu conheço muito bem a sinonímia, sei, né? Vou falar com fluência. E creio que vai encaixar. Aí conheci um rapaz, fizemos curso juntos, Silvio Augusto Couto Castelo Branco Filho. E hoje é da Rádio Assembleia. Certo. Mas não à frente do microfone, como produtor. E eu iniciei, Roberto Moreira, meu irmão, jornalista, ele chegou a ser diretor do sistema, né? Eu trabalhando lá, e cuidando para ninguém descobrir que eu era irmão dele, né? Porque eu tinha receio de um dia, né, praticar, eu cometi um agafe, e ele se cobrar, pai, teu irmão está fazendo besteira ali e tal. Certo. Por isso, né? Porque eu me orgulho do meu irmão, né? Ele hoje é dono do jornal Opinião, enfim. E um dia ele disse assim, ele tinha uma participação em um grupo chamado VSM Comunicação. O que era esse grupo, VSM? Porque o Sistema Verde Mar é SVM, né? Lá Certo. é Valéria, Sávio e Marcos. Era a primeira letra de 3 companheiros. Okay. Valério, o Sávio Carvalho e o menino que é filho do menino lá da Cogé. Esqueci o nome agora. E ele disse, olha, um jornalista teve um destaque tão grande que foi pensado para Brasília. Brasília descobriu ele aqui em Fortaleza e chamou. E essa vaga está lá. E você vai trabalhar lá. Eu disse, como se eu não sou jornalista? Você é inteligente. Eu fui. E trabalhei. E aí, qual foi a primeira rádio que você trabalhou? A primeira rádio foi a Assunção, por conta exatamente dessa empresa VSM, que ela tinha um programa alocado lá na Assunção. Certo. Um programa totalmente diferente do que eu fiz. Né? Era um programa... Economia, negócio, mercado, dólar, participação do Ciro Gomes, direto de Harvard. Uma coisa... Eu era produtor. Depois que o Menezes de Carvalho, né, belíssimo profissional. Tinha um programa Pássaro da Madrugada. Não, ali era o Silveira, Juarez Silveira. Juarez Silveira, exatamente. Aliás, falar nisso, quem faleceu hoje, foi ontem, foi o Colombo Sá. Ah, o Colombo Sá. Clube Tetel, não dorme ninguém. Então. De que eu recebi durante muitos anos lá na Rádio Cidade. Eu entrava meia-noite e ele saía meia-noite. Bom, aí lá na Rádio Assunção, o Menezes de Carvalho
doente, problema de visão, aquela coisa toda. Quando de vez faltava. E eu ficava apelando para os meninos lá, o Diabo Louro, o Fortaleza, Souza Filho, né? Os comunicadores de lá, né? Pai, faz por mim aí, que o Menezes não veio hoje. Aí foi quando meu irmão Roberto Moreira disse assim, faz o curso de radialista, rapaz. E eu fiz. Ao retornar, ela tinha o direito de falar ao microfone, né? Porque recebi o diploma, aquela coisa toda. E assim comecei. Até que um dia o Silvio Augusto, uma ligação, um parentesco relativamente longe do Gomes Farias, né? Descobriu que o Enio Carlos tinha saído da madrugada da Rádio Verdes Mares. Eu já vinha da Assunção. Ele, digamos assim, virgem nesse sentido, né? Eu não tenho falado ao microfone, só no sindicato, no curso. Aí ele falou com, então, à época, até faleceu, esqueci o nome do coordenador, rapaz, Paulo Leles. Paulo Leles, rapaz, aqui o Brito e tal, nós estamos pleiteando aí a madrugada e tal. Disse, faça um piloto, e nós fizemos. Isso por conta do Farias ajudando, do nome que ele tinha lá na rádio. E depois foi aquele sofrimento, né? E aí, Leles, rapaz, estou verificando. E aí, Leles, rapaz, estou quase olhando. Aquela expectativa, né? Aquela expectativa. Até que um dia, vamos para o ar, arranje 3 comerciais. Olha aí, se arranjar comercial, você ainda tem o programa. Aí eu falei com o Roberto Moreira, meu irmão, muito ligado, né? Diretor de televisão, entrevistava e disse, arranjo. E arranjou e nós entramos. E assim foram 23 anos lá na Verdes Mares, um show da madrugada. E como é, Brito, trabalhar na madrugada? Porque tem pessoas que dizem que não tem audiência na madrugada, que ninguém ouve rádio e tal. Nós aqui, não sei se necessariamente só no Nordeste, tem uma cultura de que ninguém escuta a madrugada. Está todo mundo dormindo. Mas, à época, o grupo é muito forte, de todos os levantamentos, né? Me apresentou a seu Brito. Você aqui com o Silvio Augusto tem 19 mil ouvintes por minuto. Impressionante na madrugada. Vocês, dessa forma aqui, estão superando 7 das FMs nossas aqui da capital. E isso foi bom, né? Foi pontuando e a gente crescendo. E me diz uma coisa, Moreira Brito, tem algum... Deve ter muitos casos inéditos, né? Inusitados, que aconteceram contigo na madrugada, né? Eu gostaria que você citasse alguns desses aí. A madrugada era um estuário de pessoas, né? Sones, notadamente, né? Bem como também suas atividades laborais durante a madrugada, né? Médico, frentista, advogado fazendo petições. Uma variedade muito grande. E algum fato interessante, algum fato inusitado? Tantos que eu nem me lembro. Você podia citar alguns aí? Posso. Tem deles que, evidentemente, não comportam dizer aqui, mas há deles mais hilários, né? Mais engraçados. Certo. Eu até anotei aqui para não perder um pouco. Posso pescar? Claro, claro. Depois não vamos falar em pescaria, né? Porque você, um dos seus hobbies é pescar. E você quase me matou afogado, querendo me salvar. Bom, seria interessante eu pegar aqui e passar para mim, não? Hein? Só um cabeçalho aí, porque eu não trouxe óculos, que eu acho que eu fico mais bonito sem óculos, mas... Tem um dos casos que eu lembro, assim, até porque me trouxe muita preocupação, de um cidadão que ligou na madrugada e assistente de estúdio, né? Um grupo muito forte, né? Na madrugada nós tínhamos assistente de estúdio, né? Fora, né? Operador de áudio, os meninos, como eles aqui, né? Grandes profissionais. Disse, Brito, tem um cidadão aí choroso, lamurioso, sofrido, querendo participar. E aí, o que é que eu faço? Vamos ter no ar, né? Talvez tenha, né? Solicitando nossa ajuda e nós tenhamos a oportunidade de ajudá-lo, né? Isso. Quem sabe, né? Uma dor muito forte, né? E vamos lá. Bora. Alô? Alô? Seu Brito? Sim. O que é que está acontecendo, amigo? Em que é que nós podemos ajudá-lo? Nós temos aqui, inclusive, convênios, né, com empresas, farmácias, então. Diga, o que é que você está sentindo? Fica à vontade. O Ferroviário perdeu de 3-0. Eu digo, ora, dane-se. Agora eu me lembrei falando em Ferroviário, né? Eu lembrei do sujeito que era torcedor do Ceará e todo jogo do Ceará o sujeito ia para o estádio, né?
Só que nessas idas para o estádio, ele arranjou uma namorada, o sujeito. Certo. E aí, ia todo jogo do Ceará, a mulher começou a desconfiar porque ele se arrumava, tomava um banho, botava perfume para ir para o jogo, para ir para o estádio. Aí a mulher começou a desconfiar, né? E quando foi um dia, a mulher resolveu ouvir a transmissão do jogo. A transmissão do jogo, né? Porque ele chegava em casa e tal. E aí, quando ele chegou em casa, a mulher olhou para ele e disse: como é que foi o jogo? Aí o cara disse: o Ceará perdeu. Ele disse: mentiroso, caba, safado, sem vergonha, eu assisti o jogo. O Ceará empatou com o Ferroviário. Aí disse: minha filha, o Ceará empatando com o Ferroviário, para mim é uma derrota. Pedindo desculpa aos torcedores do Ferroviário, porque o meu avô era torcedor do Ferroviário, trabalhou na Refesa, naquelas máquinas Maria Fumaça, o meu pai também, né? Oficina dos Urubus. Isso. E aqui tem uma da vida privada, um ouvinte querendo saber da tua vida privada, perguntou se você... Isso é bem como foi isso aí? No rádio, né? Eu aceito... Hoje nem tanto, porque nós aparecemos na televisão e eu relutei, fui... Porque muitas vezes os convidados, tanto da TV Canal 10 como da TV Diário, ocorreu de não comparecer para a entrevista. Mesmo, né? Com todo aquele aparato, todo, né? Dando ligar, cadê o senhor está sabendo? Né? E eu tive algumas vezes que, digamos assim, preencher esse buraco, né? E fazer o papel que deveria ser entrevistado. Mas eu sempre procurei ser um radialista do rádio. Aquele que você fica, entendeu? Pensando assim, pô, esse cara pela voz deve ser alto, bonito, forte, rosado, cabeludo. Isso. Sempre, né, tive, digamos assim, inclinado nesse sentido. Mas, repito, como muitas vezes, né, tive que substituir alguém e tal. Mas tem muitas coisas que apareceram. Eu anotei aí, no caso especificamente... perguntou se você já tinha sofrido por amor. Por amor, talvez... Teve delas que ligavam e diziam assim: Brito, eu dancei tanto contigo lá no CREV. Eu digo: o que é o CREV? Clube de Teatro, aquele esportivo Vila Heller. Eu não era eu, mas era eu. Sei. Porque a mulher em casa escutando, né? E voltando aí. Aí perguntou se você tinha sofrido por amor. E eu disse: claro, eu amei, como todo homem, né? Toda mulher, né? Todo ser vivente, até os animais, né? E desse relacionamento, talvez por ser um dos primeiros, né? Sofri muito. Eu sofri tanto que eu saí desse relacionamento semi-vivo. Oh, você ainda bem que saiu quase vivo. Eu disse: minha senhora, semi-vivo não é quase vivo. Semi-vivo é quase morto. Quase morto. Sofri muito. Tem outra aqui que fala do Eduardo Carioca. O Eduardo é um personagem que tem, não sei se... Porque eu não sou muito ligado a futebol, não, sabe? Sim. Eu jamais sairia da minha casa para assistir um jogo de Ceará, não sei o que. Embora tenha pertencido à PCDEC, né? Mas, quando o Alano Maia, que é companheiro, inclusive, da Rádio Cidade, que presidiu a PCDEC durante muito tempo, acho que ele não é mais presidente, ele me forneceu uma carteirinha, né? Até porque eu falava também de esporte, né? No show da madrugada. E mais ainda agora na Rádio Cidade, né? Porque, coincidentemente, eu sempre entrava meia-noite nas duas emissoras, né? Primeiro numa, depois noutra. E a hora que termina os comentários, né, do futebol, né? Beirando meia-noite, né? E, dentro desse contexto, o Eduardo Carioca, certa vez, ele tem uns sanduíches gaúchos rodando nos estádios. Ele tem esse, como é que eu diria... essa atividade, né, dentro desse estado. Não sei se ainda tem. O Eduardo Carioca. Aí um dia o cidadão liga, parecido com o caso do Ferroviário, do cidadão, né? Sofrido e tal. Foi o que houve, amigo? Mas a mulher me deixou. Vou ser objetivo, direto, a mulher me deixou, estou sofrendo e tal, então. Pior de tudo isso, digo que é pior do que isso. Eu estou pensando em praticar um autocídio. O cara era letrado, sabe? Um autocídio não é que suicídio, né? Isso. Se auto, né, matar. Eu faço isso não, então, não sei o quê, né, tentando convencer, né, dissuadir-lo a não praticar esse gesto tresloucado. Aí, tenha calma, amigo, vamos fazer o seguinte, amanhã você liga para cá, eu vou ver se eu encontro uma forma, para ganhar tempo, né? Isso. Aí, pô, não pratique esse ato não, por favor, faça isso por mim, você me conhece, você me escuta e tal. Nisso o Eduardo Carioca liga.
Aí a assistente de estúdio disse, Brito, não deixou eu sair do ar não, que o Eduardo Carioca está aqui querendo falar. Aí O vocês Eduardo pronto, muito vai, versátil, né? Um homem, a esposa, inclusive, tesoureiro do Banco do Brasil. Ele, vai dar uma palavra amiga, né? Vai, talvez vai, ele traga um vai conforto para ajudar. você. Aguarde, amigo. Cuidado, porque tem uma pornografia. Né? Ele disse mais ou menos assim, vai trabalhar, filho do égua. Esquece isso, rapaz, vai trabalhar, vai arranjar Um vai serviço. lavar uma roupa. Aí o cara desligou, disse, vixe, Maria, Pronto, agora vai se matar. Eduardo, agora eu vou te contar que eu sentenciou o homem ao suicídio, mas o cara buscando um apoio, tu diz uma porra. Um negócio desse? Dia seguinte o cara liga. Ah, não morreu, né? É. Aí a assistente diz assim, Brita, Se aquele não tiver cidadão ligado do além, né, Brito? aquele cidadão de ontem que perdeu a esposa, que ele suicidar e tal, está aí na linha. Né? Põe no ar. Só em saber que ele está vivo já é uma Já vitória. é um né? conforto. Aí eu digo, cidadão, diga aí, você veio em busca, né? Eu prometi um motivo para você continuar vivendo. Não, eu quero agradecer aquele canalha que ligou para mim, que salvou a minha vida. Eu não arranjei um emprego, rapaz. Mandei Olha a aí. mulher, rapaz, inferno. Mas a princípio foi terrível. Foi terrível, né? Eu passei a noite seguinte, né? E o dia Preocupado, né? preocupado. Ei, Brito, tem também um aqui falando, doutor Feliciano de Carvalho. O doutor Feliciano de Carvalho, belíssimo cidadão, belíssimo, grande advogado aqui, né, da URB, e também ex-secretário de Segurança, a esposa a doutora Gilda, eu conheci, estive na casa deles várias vezes, né, e era meu ouvinte, doutora Gilda, e muito ouvinte. Parece, porque é uma coisa pessoal, íntima deles lá. Eu digo dele, a doutora Gilda e o esposo, o Feliciano, o casal. Parece que ele se sentia incomodado. Isso creio eu, né? Ao ponto dela um dia, fechou o radinho, tudo debaixo do travesseiro. Talvez para não incomodá-lo, né? Pela madrugada, mano. Certo. De meia-noite às 5 da manhã. Aí, passou um dia, dois, no terceiro, disse assim, meu amor, cadê aquele radinho que você... Cadê aquele radinho que você escutava o Moreira Brito? Ele disse, está aqui debaixo. Pois ligue, minha filha. Ele era Olha muito aí, carinhoso. negócio bacana, né? Deles fluía assim, muito amor, sabe? Ah. Eu convivia assim, relativamente próximo, né? Isso. Quando então me dirigi lá ao sítio deles, né? E ele sentiu a ausência, né? Ele não confessou, não segredou, nunca disse para ela, né? Ela achava até que o incomodava, mas ele deu o grito de liberdade, né? De bem-querência. Né? Liga o radinho para escutar o rapaz. Falando assim, falando em rádio, né? Porque eu, Moreira Brito, final de 68, né? Início de 70, 80, não tinha internet. Então a Sim. gente ouvia muito rádio e assistia muito Sim. televisão, né? Inclusive eu tinha um radinho que para onde eu ia, eu levava o meu rádio. E o rádio ele é muito envolvente, né? Muito E eu companheiro, lembro, né? isso, eu lembro perfeitamente dos programas de rádio que eu assistia na minha infância e na minha adolescência. Por exemplo, eu sou da época da Jovem Guarda, né? Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, Jair Adriano e tal. Eu vivi intensamente também. Isso. Mas eu, na minha infância, eu ouvia muita música da velha guarda, porque o meu pai tinha um rádio e a gente ouvia muito, ele ouvia muito Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Noel Rosa, Ataúfo Alves, e eu gostava também da velha guarda. E os programas que eu assistia, que eu lembro perfeitamente, eu assistia Temístocles de Castro e Silva, na Ceará Rádio Clube, um programa, Quando a Saudade Apertar, lembra até o nome do programa? Que era uma música do Orlando Silva. Assisti muito o Colombo Sá. O Colombo Sá, que você disse que Ele faleceu ontem, né? Uma pena. Mandaram para mim, foi o filho do Cid Carvalho, o ouvinte meu ligou dizendo que o filho do Cid Carvalho, meu dia, tinha dito. Né? E eu liguei para 2 operadores companheiros lá da rádio. Liguei para o Adelso, que trabalha comigo, né? Adelso Maximiano, só trabalha na madrugada. E liguei para o Tony Mazzoli. O Mazzoli não era o horário dele, portanto ele... eu lembro do Colombo Sá, em 68, ele já tinha um programa Não Clube Dorme dos Ninguém, Tetéus, né? Clube dos Tetéus, né? E trabalhou até pouco tempo, né? Eu acho que ele Sim, ele entregou para mim, né? Eu entrava meia-noite lá na Rádio Cidade durante bem uns 8 anos. Eu acho que ele deve estar Eu posso falar com propriedade do Colombo Sá.
no Guinness Book, né? Porque quantos mais de 50 anos com esse programa dele, né? Eu não sei porque foi intervalado, porque eu sei que saiu da emissora, continuava na outra. Eu não sei se isso conta, não sei, porque ele não foi registrado, né? Sei. Tinha também Foram décadas. Tinha o Zé Lisboa, eu lembro do Zé Lisboa, fim né? de semana na Taba, né? Aí no final do Acabou programa... o milho, acabou a pipoca. O Wilson Machado, né? Tinha um programa, se eu não me engano, Disque M para a Música, né? Eu assistia, Edson Silva. Né? Silva, A Noite é Nossa também. Guajará no Varandão, que para mim é um Esses espetáculo. valores todos praticamente sumiram. Pois é. Claro, né? O Guajará no Varandão, para mim, foi um divisor de águas. Porque programa de forró tem antes e depois do Guajará. Eu acho... E você Tinha teve também uma um menino oportunidade... muito bom, que era na cidade, era o Guajará, como era o... Jurandir Mitoso. Um marco o Jurandir Mitoso era espetacular. E ele tocava uma música terrível, e dizia assim, isso aqui é de autoria do dono da Colonial. Empresário fulano de tal. Era muito engraçado, né? E eles foram oriundos do esporte, né? O Jurandir Mitoso trabalhou como repórter de esporte. Chico Rocha. Isso. Eles são nascedouros nos estádios. Moreira, qual é o seu hobby? Eu sei que você gosta muito de pescar, porque nós já pescamos muitas vezes juntos, não é isso? Inclusive, quero aqui dizer para o nosso telespectador, toda vez que eu ia pescar com o Moreira, nunca consegui vencer o Moreira. Sempre ele pegava o dobro, o triplo dos peixes, mas nunca me disse o segredo, né, Moreira? Eu lembro uma vez que você pescando por próximo... essa página aí, rapaz. Pescando próximo a mim, eu dizia, Moreira, aqui não está beliscando, deixa eu ir para o teu lugar aí. Ele disse, não, demora um pouquinho que eu vou tanger os peixes para ir. Né? E eu nunca conseguia... Pescador nenhum aceita que nunca o outro, dá dica, né, para o outro, né? E aí, tá ruim, tá péssimo, nada, e aí feira, 2 metros de altura. Agora, falando nisso, eu me lembrei do Manuel Chudu, que era um repentista e um... Manuel o quê? Manuel Chudu. Era um repentista, cantador paraibano. E eu sei que você gosta muito de repente, muito de cantoria. E ele, numa cantoria com um determinado cantador, de madrugada, ele já com muito sono, já cochilando. E aí o outro cantador termina uma cestilha dizendo, desperta, Manuel Chudu, senão o sono te pega. Aí o Manuel Chudu disse, de fato, caro colega, agora eu dei um cochilo, sonhei que estava pescando nas margens do rio Nilo, pegando cada traíra que a cabeça dava 1 quilo. Uma traíra no rio Nilo, né? Moreira, eu estava lembrando das nossas pescarias, inclusive eu iniciei o programa, uma poesia que eu fiz em homenagem ao Vicente, que você conheceu, de saudosa memória, e infelizmente não está entre nós, o Zeca também, que pescava muito com a gente. E eu sei também que um dos seus hobbies também é leitura, você gosta muito de ler. Inclusive, você citou o Olavo Bilac, e eu sei que você é fã do Machado de Assis, não é isso? Humberto de Campos. Humberto de Campos. Há uma pleiade relativamente grande de grandes homens também, né, embora a gente se incline mais porque ele se identifica, digamos assim, espiritualmente conosco, né? Mas sempre fui inclinado, inclusive, aos sebos, né? O sebo do Geraldo, inclusive, ali na 24 de maio, esquina com... Você é um frequentador assíduo, né? Bota assiduidade nisso. Pescando, né? Pensando alguma coisa interessante. O Machado de Assis, eu também sou um grande admirador, como você também é, do Machado de Assis, porque o Machado de Assis, ele nasceu no Morro do Livramento, pobre, preto, epiléptico. E ainda gago. Gago e quase cego, tinha problema de visão. Isso. Ele era filho de um E vendedor negro... de bala, mas não de revólver, né? Bombons, né? Engraxate também, foi engraxate. E era filho de um negro alforriado, com uma portuguesa, né? E ele, assim como você, foi autodidata, nunca frequentou uma universidade. E ele é considerado um dos geniais escritores mundiais. Academia Brasileira de Letras. Ele fundou, aliás. Ele fundou em 1897. E só teve um voto contra, o dele. O dele foi? Ele mesmo votou contra ele. Foi em 1897 que ele fundou a Academia Brasileira de Letras. Os moldes da francesa. Isso. E
3 anos antes, em 1894, foi fundada a Academia Cearense de Letras, que foi a primeira academia de letras do Brasil. Falando em academia, eu pertenço a uma academia, Academia Cearense de Jornalismo e Literatura. Por falar nisso, aproveitando aqui o nosso ensejo, eu gostaria que você mostrasse aí eu tenho alguns seus livros escritos, aí, né? um livro de Trouxe poesia. 2 deles aqui, porque os outros... Você podia mostrar aqui para os nossos telespectadores, aqui para a câmera aqui? Eu acho que eu não tenho jeito para mostrar, não. Tu poderia fazer isso aqui. Sonhos e Lamentos, né? Um livro poético. Que aí tem uma... inclusive, algumas pessoas, quando eu passo, assim, e você se foi, que é o título de uma poesia minha, né? Certo. Porque eu narro, digamos assim, a desagregação de um romance, né? E que causa muito impacto. E que... eu não sei dos recursos daqui, né? Para trazer a minha voz, né? Tenho gravado em CDs. E um outro livro que marcou muito é esse aqui, enorme, grande, Vargas Villa, um divino bruxo, um pensador colombiano, que eu amo sobremaneira, né? Que você fez... Escrevi juntamente com Fernando Augusto Barbosa Pontes, Fernando Sol, faleceu esse ano, há todos uns 3 a 4 meses, né, passados. Você é coautor desse livro também. Esse livro ele foi escrito em letras garrafais, mas do tamanho da garrafa mesmo, porque na época eu estava com um problema na visão. Certo. E ele é colocado em ordem cronológica, de A a Z. Aí a cada, né, tópico, né, eu falo de amor, B eu falo de beleza, bondade. Eu e o Fernando, né? Um escritor colombiano, né? Ele é um pensador colombiano, José Maria Vargas Villa, de um potencial, eu diria até inefável, é ruim até de contar, de falar, de dizer, porque são valores belíssimos. E tem mais uma coisa, escreveu para uma época adiante da dele. Né? Não para os seus equívocos, equívoco é contemporâneo, na mesma época, não. Escreveu para mais adiante. E na rádio eu citava muito, colocava muito, e tu sabe como é o ouvinte, né? Pelo menos sei aqui de televisão, mas de rádio. Ele já só fala do Vargas Villa, eu me aborreci e diminuí, né, até a quantidade, né, digamos assim, de narrativas dele para poder, até o ponto do ouvinte esquecer e eu não ser mais, digamos assim, acusado de falar muito. Não. Mas encerrei Vargas Villa e entrei no Machado de Assis, no Humberto de Campos, no Fernando Peixoto. Voltando aí para o Machado de Assis, eu lembrei que o Machado de Assis, como eu falei que era autodidata, ele aprendeu francês com um padeiro, não foi isso? E a história narra que sim. E foi um dos primeiros a traduzir... Falava bem uns 6 línguas. Foi um dos primeiros Quando morreu, eu estava aprendendo grego. Isso, foi um dos primeiros a traduzir O Corvo, do escritor Edgar Allan Poe, não é isso? E teve um grande amor, Carolina, né? Que foi o grande amor da vida dele. Que portuguesa, passou 35 anos casado com ela e quando ela morreu ele entrou em profunda depressão. Né? Ele se amava Carolina 1000 vezes, muitas vezes. Aí não dá nem para fazer Não dá nem para fazer essa conta. Né? Foi lindo o romance. Tem uma poesia sobre isso. Tem, sobre a Carolina. Que você vê a menina, olha a mulher, você olha a mulher e vê a menina, coisa assim bem... Inclusive, ele escreveu até uma carta para o amigo dele, Joaquim Nabuco, dizendo que perdeu a melhor parte da vida dele, quando ele perdeu a mulher. E certa vez também ele disse que iria visitá-la, e morreu poucos anos depois dela. Poucos anos depois. Agora, o Machado de Assis era uma coisa fabulosa. Fabulosa. Ele Eu tive até uma querela com o menino lá, que até me indicou para a academia, macho. Tem um programa de esporte. Aí também a memória hoje está. E o único bem que ninguém pode me roubar é a minha memória, né? Né? Eu faço um programa assim, tem um pedaço de papel de 5 horas. E misturo tudo também, né? O Machado de Assis ele é equiparado aos gênios da literatura mundial, ao Dante, ao Shakespeare, Camões, né? Machado é grande. Certa vez, Machado, foi convidado. Ele era mão de bebê. Né?
Certa vez ele foi convidado para um jantar na casa de um dos imortais, né? Colega da academia. E ao término do jantar, aquela cerimônia da despedida, o companheiro da academia disse assim: "Ei, Machado, estava tudo bem, tudo legal, tudo em ordem?" Sim, só não a toalha da mesa que estava colocada às avessas. Quer dizer, Até isso é muito observador, né? É, claro, um homem desse tem que ser observador, né, mas Moreira, até porque a gente fala observador, mas ele sofreu de uma miopia incrível, né? queria pedir licença a você aqui para ler os nossos patrocinadores aqui do programa. Essa parte mais gostosa que tem. Essa aí, né? Fica à vontade. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do curso de sobrevivência, tirando o bico de pão da boca de cachorro, do curso de previsão do tempo, ou chove ou faz sol. E se você quiser despertar em seu filho o valor do trabalho, faça o curso. Vai trabalhar, vagabundo. Belíssimos companheiros, né? Muito. Dando suporte aqui. Moreira Brito, eu gostaria que você desse a sua impressão sobre a casa de vovó Dedé, que você conheceu Você usou através um termo da muito Roberta. bonito, uma impressão, fiquei impressionado, não só pelo trabalho realizado, né? Eu estive em alguns setores, departamentos, né? Mas, acima de tudo, pela imensidão do prédio físico e o que vocês ofertam, né? De forma graciosa, né? É Roberto o nome da menina, né? Isso. Estive na cozinha, estive na sala, o rapaz treinando violoncelo, piano, muitos departamentos, né, os quais alguns, né, hoje creio não está funcionando, né, mas dá para dimensionar esse trabalho belíssimo. Eu até perguntei sobre, né, o custo, o mantenedor disso aqui, que ela falou do nome do rapaz, que se eu estou equivocado, Wagner filho Barbosa. do Mansueto. O Mansueto, Com que eu trabalhei, rapaz. Quando o Leles morreu, não sei se eu já disse aqui, eu estava no ar, fazendo a madrugada verdinha, e a esposa dele ligou. Quem é? Foi o Brito, Moreira Brito. Moreira Brito, o Paulo Leles, coordenador da rádio, meu esposo, eu acho que ele faleceu. O Leles fumava tanto que ele tinha 2 manchas aqui. Eu acho que era... E eu me vi em aperreio porque eu estava apresentando um programa. Isso. Escutei como se fosse um ouvinte, mas era a esposa dele. Aí me veio a lembrança do Mansueto, eu liguei para o Mansueto. Já disse aqui hoje. Ele disse: põe a música e vai resolver o negócio, vai na casa do homem. Só que eu não obedeci a ordem dele. Liguei para a Unimed, que todos nós funcionários, então, da vez mais, né, temos um convênio, né? Somos quase 7 mil, né? Que o grupo todo, né? De frigorífico, né, comunicação, geladeira, fogão, guaraná. É uma coisa imensa, né? Se sou equivocado, são 17 empresas o grupo. Aí liguei para a Unimed, como é que chama? A ambulância foi lá e constatou o óbito do Paulo Leles. E, à época, Leles, Paulo Oliveira, o Carlos Augusto, que foram pensados outras emissoras, né? E a rádio resolveu, que era 1410, então, na época, no dial, né? No dial, né? E voltou para 810, e eles queriam impactar o rádio cearense e foram contratando só os nomes assim, que nem hoje acontece com o futebol, não é? Isso. O cara sai um cara da Alemanha, se dá 11. Quem se Chiquinho, destaca vai contratando. Pois é. E Moreira Brito, hoje você está trabalhando na Rádio Cidade, né? Você Eu estou, creio que em torno de 6 ou 7 anos na Rádio Cidade. Agora, fiz 4 horários lá. Tive parceria com o Cantinho do Diabético, do nosso amigo Divaldo. Depois estive com o professor Freire Neto. Depois fiz por minha conta. Estava em casa me sentindo inútil. Inútil em termos, né? Porque inclinado aos livros, né? Escrever, aquela toda. E sabe que cozinha é lugar de mulher. Hoje não, né? Os grandes chefes são homens, né? É isso, é verdade. Mas a mulher, sai daqui, rapaz. Aí procurar o que fazer. A procurar o que fazer. Aí eu acabei retornando ao rádio, a dita Rádio Cidade, até porque familiarizado, né? Dificuldade, né, nos olhos. Faço esse caminho há 38 anos, né? Estive em 4 outras emissoras, né? Mas não, vou ficar na Rádio Cidade. E hoje o seu programa, qual é o dia e horário? Hoje, para a felicidade da nação, eu só trabalho uma vez na semana, 1 hora, sábado,
de 5 às 6 da manhã. Eu faço retalhos de conversa, porque são só 55 minutos, se for as mídias minhas, né, e a da rádio. É um nome bastante sugestivo esse aí, né? Eu fiquei entre como é que chama? Retalhos de conversa e retalhos de notícias, porque a linha editorial da Rádio Cidade é jornalística. E eu estava acostumado no rádio, né? Porque o rádio é um deleita, né? Você vive, né? Relembra, né? Isso. Marca, né? Mas me vi obrigado a retornar nessas condições, porque, repito, né? Aliás, eu sou repetitivo, certo? O sol nasce todo dia, ninguém reclama. Mas aqui, quando eu digo uma coisa, você né, cara? Rapaz, já disse isso. Né? Eu quero até dizer aqui para os nossos telespectadores que sou muito amigo aqui do Moreira Brito e Há que décadas, né? ele me recebe, quando eu vou à sua casa, de uma maneira bem peculiar, certo? Quando eu chego lá, tem uma rede armada, ele diz, rapaz, senta nessa rede, que eu sento nessa outra. E vamos geralmente ficar, um livro também, né? Conversando, batendo papo, a gente conversa sobre poesia, sobre livros, e é um papo muito bacana, e é uma coisa genuinamente cearense, né? Você recebeu, normalmente você recebe um convidado, manda sentar numa cadeira, no sofá, lá numa rede, não tem coisa mais bacana, vontade, né? Mas, e aí eu me Coisa lembrei, bem nossa, né? isso, eu me lembrei, tão hospitaleira desse jeito, né? Me lembrei de um poeta chamado Pinto do Monteiro, que ele disse o seguinte... Deixa eu aproveitar e falar em Pinto do Monteiro, um abraço para o Wilton Bezerra, meu querido e dileto amigo, né? Que também fez um programa durante muito tempo, né? Com causos, citando inclusive muito esse rapaz aí que você cita, né? E livros escritos nesse sentido aí. O Wilton Bezerra ele tem muitos causos e gosta também muito de cantador, de repentista, né? Cita muito isso. E o Pinto do Monteiro, que era um genial repentista, ele disse o seguinte: que eu esteja em casa ou não esteja, chegue, entre e arme a rede. Coma se tiver fome, beba se tiver sede. Se quiser se balançar, empurra o pé na parede. Quer dizer, para que coisa mais aconchegante e receptiva do que essa, né? É uma coisa bem, faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da... O pé na parede, né? O pé na me lembro da história parede. do cara chegou em São Paulo, aí depois eu estava lá em São Bernardo dos Campos, fazendo um curso que eu trabalhei na Ford, trabalhei também na Chevrolet, e fazia uns cursos, né? Eu fui recepcionista técnico. Depois que eu me meti a ser mecânico, consertar e tal. E chamava a gente de cabeça chata. E um dia chegou um companheiro lá, um cidadão, em busca de um trabalho, e nós estávamos lá de fora lanchando, e ele ficou assim, escorado na parede, botou o pé para trás aqui na parede, né? De forma assim de um 4, e conversando, criando oportunidade, disse assim: você está empregado, tu é do Ceará, né? Eu disse: sou, como é que você saiu o pé da parede? É interessante. Nós somos formigas empurrando esse país, apesar de sermos, né? O Ceará está tanto condeno, né? O Ceará e outra coisa. O Ceará ele tem um ineditismo muito grande. Porque, como eu falei para ti, a primeira academia de letras foi do Ceará, antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras em 1977 e a primeira mulher a receber o prêmio Camões, cearense aqui nossa, de Quixadá. Ela tem uma poesia chamada Telha de Vidro, linda, linda, linda. Mas ela não tem destaque como poeta, né? Mais, né, como prosa, né? Isso. E como Século XV, né? Aquelas coisas. Perfeitamente. Sobral também é conhecida no mundo todo porque foi aqui que Albert Einstein, cientista alemão, veio aqui e provou a teoria da relatividade. Isso em 1919, num eclipse total. Então, Sobral era o melhor local para se presenciar isso aí e provar a teoria da relatividade. E aí veio o Einstein, veio alguns cientistas... Um cineasta também famoso aí. Veio cientistas também ingleses, que ele tomou muito Você banho falou lá. índio, eu me lembrei dos Anazás, uma tribo do norte do país. Você falou em espaço, eclipse, noite. Eles entendiam que quando aconteceu um eclipse total, né, que havia, né, escuridão, eles tentavam acender o céu com flechas incendiárias, né? E mesmo sabendo que era um jeito, eles se diziam ser araras, né? Era, né? Esse primitivismo
É claro que eu não quero que nós voltemos a isso, né? Porque seria ridículo, né? Mas esse avanço também demais, a rede social, né, sendo mal utilizada, a ferramenta, né? Não é? Vai perdendo toda a essência, essa essência, né? ao que se destinou. Você vê como o próprio Santos Dumont, né, para o suicídio, que o avião que ele inventou serviu para saco de bomba, né? O homem perverter. Aliás, o mal só está onde o homem está, né, mas é verdade. É necessário. Moreira Brito, infelizmente o nosso tempo exauriu, né? Rapaz, Saulinho me lembrou do Machado de Assis. E aí eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para esse papo que nós batemos e que você fica as palavras aí para você se despedir aqui do nosso programa. Muito educado, mas quem deve agradecer sou eu, né, o convidado. E fiquei muito feliz, conheci a casa. Vou en passant lá na emissora, eu faço de hoje para amanhã, dizer um pouco da casa, certo? Divulgar mais a casa de Vovó Dedé. Porque é um trabalho profícuo, gigantesco, hercúleo, que eu mesmo só conheci porque você me falou, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais abrangente para que mais pessoas conheçam mais, que possam contribuir. E fico grato, sim, muito feliz. E à mercê do companheiro, a oportunidade que quiser para te elastecer, né? Encompridar nesse papo, né? Que ele é enriquecedor. Isso. Não é verdade? É verdade. Você, às vezes, a gente foge um pouco do tema, mas acho que tudo aqui é um aprendizado. Isso, um bate-papo muito bacana, muito informal, muito obrigado, Moreira. E eu gostaria de agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais uma entrevista, com mais um bate-papo. Muito obrigado.